GT História das Filosofias, com apoio da editora da UFMG, apresenta hoje em nossa 13ª palestra uma leitura filosófica da pandemia a partir de Walter Benjamin. Com vocês, A Pandemia como História, com Miroslav Milovic. Olá, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que for que estejam nos vendo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, agora acompanhada do professor Miroslav Milovic. Vou fazer uma breve apresentação do professor e em seguida já passo a palavra para ele. O professor possui graduação em filosofia pela Faculdade de Filosofia de Belgrado, na Iugoslávia. Tem 2 doutorados, um pela Universidade Paris-Sorbonne, Paris 4, com o tema Razão Teórica, Razão Prática e Ética do Discurso. Um segundo pela Universidade de Frankfurt, esse na Alemanha, que teve como orientador o filósofo Karl Otto Appel. Esse doutorado dele teve por título Subjetividade e Comunicação. Hoje o professor é titular do Departamento de Direito na UNB, e é uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente hoje, professor. Espero que tenhamos bons momentos. Muito obrigado, boa noite. Em Frankfurt, onde eu estudei, tinha como orientadores os professores Appel e Habermas, então tinha contato com essa linha comunicativa, vamos dizer assim, da teoria crítica e não tanto com Benjamin. Agora estou me aproximando e vou expor alguns motivos para isso. O artigo tem o título Pandemia como História e foi o convite dos amigos para escrever algo neste contexto da pandemia e assim tentei de articular um aspecto filosófico, talvez um ambiente possível filosófico dessa discussão. Então, vou apresentar isso e depois a gente vai discutir. Será um prazer. Obrigado uma vez mais pelo convite, pela paciência, então. Me lembrei da grande viagem política de Sartre ao Brasil em 1960 ou ao meu outro país, a antiga Iugoslávia, no mesmo ano, 1960. E aqui e lá foi uma visita que provocou muito entusiasmo em 2 lugares. E eu acho este entusiasmo que Sartre nos deixou como herança. É este entusiasmo que tanto precisamos aqui e agora, neste dramático tempo do desastre da direita e da resignação com a esquerda. Vocês se lembram, Lyotard fala que até desapareceu a palavra entusiasmo quase do mundo. No livro sobre o entusiasmo. No momento, na questão de método, Sartre fala: o marxismo permanece como a filosofia do nosso tempo, porque as circunstâncias que o engendraram não foram superadas. A questão é somente como pensar hoje o marxismo e não repetir a ideologia. E posso dizer, sou testemunha deste processo que aconteceu na ex-Yugoslávia. Mas o recado está por aí. O futuro ainda é marxista. Nessa época da luta contra o marxismo, da perseguição dos marxistas. O que para mim é uma vergonha, mas vamos continuar com a nossa leitura. No caso do Sartre, isso nos deixa com algumas dúvidas, podemos mencionar isso, então. Quando, por exemplo, os intelectuais na França, depois da Segunda Guerra, se interessaram pelo marxismo, Sartre ficou com o existencialismo. E quando todos se afastaram do marxismo, depois das experiências na União Soviética, Sartre se aproximou dele. Após a visita às, como ele fala, maravilhas soviéticas, em 1954,
Sartre fala que a liberdade crítica na União Soviética é total. E vocês sabem, pouco depois, a União Soviética interviria com tanques na Hungria. Então, como pensar hoje a teoria social, o marxismo, o nosso futuro, simplesmente? No primeiro momento, vou voltar para uma leitura crítica que Walter Benjamin faz com o marxismo. É uma inspiração para ele, uma entre outras, mas é uma leitura crítica. É o primeiro momento. Em seguida, na segunda parte, vou analisar a crítica que Derrida está fazendo contra Benjamin. E assim, na terceira parte, a gente se aproxima à crítica do Derrida contra Marx. Então, para mim, Benjamin apareceu neste contexto, discutindo Derrida e talvez se aproximando às leituras sobre a política. Por quê? Marx talvez não é pensador da política, poderíamos dizer. Então, é o contexto onde tentei discutir Benjamin. Neste sentido, fica mais claro do que tipo de pensamento crítico precisamos hoje. De que tipo da esquerda também. Então, vamos reconstruir um pouco os caminhos. Benjamin, nos anos 20 do século passado, volta da União Soviética com uma experiência diferente, comparando Benjamin e Sartre. Benjamin volta decepcionado. A confrontação com essa experiência vai ser, para ele, a confrontação com o marxismo. A União Soviética, pensa Benjamin, só seguiu e se perdeu nos equívocos do próprio marxismo. Então, como entender isso? No início da tese 14, das teses sobre a filosofia da história, para alguns, as teses mais importantes, depois das teses do próprio Marx sobre Feuerbach, no início dessa tese 14, das teses sobre a filosofia da história, Benjamin diz: a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, antes formando um tempo pleno de agora. E um pouco depois, no início da tese 16, aquele que professa o materialismo histórico não pode renunciar à ideia de um presente que não é passagem, mas que se mantém imóvel no limiar do tempo. O presente não é passagem. Não está obtendo sentido do futuro. Seria bom, talvez, voltar para essa palavra implícita que aparece, a teleologia. Marx talvez ficou preso nessa articulação teleológica da história, seguindo o otimismo hegeliano. Vocês se lembram? As críticas que vêm do anarquismo aparecem por aqui. Aqui, em Marx, a história tem o sentido só no final do próprio desenvolvimento. Marx, com outras palavras, não superou a teleologia metafísica. Nenhuma revolução fez isso. O confronto entre Benjamin e Marx aparece por aqui. A história não é a cena do progresso. Benjamin, o tempo não é linear. A gente pode voltar, talvez, para Spinoza, para Nietzsche.
ele é mais explícito. Temos que voltar para a contingência do aqui e agora, dessa descontinuidade. E ainda mais, temos que voltar para o passado em nome das vítimas, em nome das injustiças cometidas. Marx aqui vai defender a violência. Só assim, segundo ele, a gente chega até o futuro. Você se lembra a ditadura do proletariado, a questão do Novo México, então, que tem que formar parte dos Estados Unidos, porque só assim se afirma, se realiza o capitalismo, isso é o que tem que acontecer. Só assim a consciência, a nossa consciência da classe operária fica explícita. Só assim a gente vai entender o que é o sistema, no final das contas. Então, um implícito a priori da história aparece por aqui, articulando essa violência, inclusive. A confrontação com a teleologia marxista da história leva Benjamin até o conceito do messiânico. O messiânico, em Benjamin, é abertura para o passado, então. O messiânico, para ele, não é a relação com a futura sociedade sem classe, mas é abertura para a memória. Eu acho que Derrida aparece por aqui a importância dessa leitura para Derrida. Essa destruição messiânica, anunciada com Spinoza e Nietzsche, se confronta com a teleologia. E vocês se lembram, a teleologia não é uma leitura acadêmica, filosófica. Ela é algo que determina o pensamento grego. Você se lembra do Aristóteles, como se realiza o bem comum na política, de uma maneira teleológica, realizando os pressupostos da metafísica, como o projeto cristão volta para essa teleologia, articulando a volta para o paraíso perdido, vamos dizer assim. Capitalismo é uma outra teleologia, articulando a ligação dos nossos desejos com a satisfação mercantil, e essa teleologia chega até Hegel e até Marx. Hegel é explícito, inclusive defendendo a modernidade, e Marx aparece por aqui. Então essa teleologia chega até nós. Não é só uma questão para a academia, vamos dizer assim. A promessa de Marx sobre a justiça social fica nessa teleologia. E a pergunta é simples: é possível pensar essa justiça sem a teleologia do futuro? Sem uma implícita cultura e a teoria da identidade? A gente pode discutir isso. É o sentido da metafísica, a articulação dessa identidade. Assim, a justiça em Benjamin fica ligada ao messiânico, ao divino. A justiça divina se confronta e com o estabelecimento e com a manutenção do direito, o que o Benjamin chama a violência mítica. O direito, assim, separado da justiça, fica ligado só com a violência. O direito ainda pode ser o lugar da justiça? É a pergunta que determina as nossas pesquisas aqui na UNB, na pós-graduação. No final das contas, a justiça divina que Benjamin aproxima à revolução proletária pode ser o lugar das novas violências. Isso é a minha experiência também da ex-Yugoslávia. Assim, Benjamin se aproxima à conclusão que a violência pode ser combatida só com outra violência. E é um dos motivos que inspira as leituras da força de lei
de Derrida. Para pensar, então, a justiça no próprio direito, quer dizer, nas condições da integração social, porque direito é isso, é o a priori dessa integração. Temos, talvez, que pensar além do Benjamin. E a confrontação com ele, com Benjamin, fica ainda mais urgente, porque hoje o sistema se apoia no direito. O normativo do direito é a condição da preservação do próprio sistema. Isso é o que a gente tentou aqui nessas discussões depois, nos últimos anos, de reconstruir, por exemplo, as dúvidas sobre o conservadorismo do direito, explícito nas leituras aristotélicas. Só para nos lembrar, Aristóteles não questiona os pressupostos do próprio argumento. Ética está ligada com os costumes. A sabedoria, o caminho para entender o prático, a palavra aristotélica é phronesis, depois foi traduzido como prudência, quer dizer, é o contexto onde aparece também jurisprudência, é o contexto do profundo conservadorismo do direito que não questiona os próprios pressupostos. Os gregos não questionam a própria metafísica. A questão é como entender ela, como imitar ela no nosso conhecimento. E o mundo é assim. Eu coloquei aqui, talvez, quase, é meio complicado falar assim, mas é uma ilustração. Quase neste contexto grego, a gente tem o positivismo anunciado muito antes da modernidade. Uma estrutura que não se questiona, que não tem os pressupostos posteriores, isso são os sinais do positivismo. Aqui, então, mencionei essa palavra positivismo, que talvez é outra dúvida sobre o direito. Sobre o direito na própria modernidade. Positivismo. Anunciado de uma certa maneira por Descartes e no contexto social afirmado por Hobbes. Vocês se lembram? O que é a justiça são as leis que vão decidir. Não é a justiça ainda ligada com a metafísica que vai determinar isso. O sistema integrado por direito não se pergunta sobre os próprios pressupostos. Tem que funcionar. É a modernidade. Então, são talvez as duas características que a gente tem que pensar estudando o direito, talvez o conservadorismo numa época da tradição e o positivismo na época da modernidade, mas aparece algo mais. Sistema, mencionamos, precisa do direito, precisa da violência dele para se manter. O sistema do capitalismo precisa da violência do direito. Ou com as belas palavras de um autor alemão, Andreas Fischer-Lescano, no livro A Força de Direito, inspirado, claro, por Derrida, traduzido em português, ele fala: o demônio está na ordem do direito. Então a coisa é complicada. Conservadorismo, positivismo, o demoníaco. Talvez essas palavras eu coloquei aqui para reconstruir a história do direito, talvez. Nada deste brilho hegeliano, como vocês se lembram, articulado na filosofia do direito. E a pergunta aparece: o direito ainda pode ser o lugar da justiça? Volta essa inquietação do Derrida. Então vamos agora para o segundo passo. Vimos, fica ainda a pergunta: como repensar a justiça social? E eu acho o ponto da confrontação de Derrida com Benjamin. E o ponto para Derrida
também repensar a questão da promessa marxista sobre a justiça social. Com Benjamin, então, contra Benjamin, Derrida quer se confrontar com Marx. Em nome de uma outra esquerda que hoje aparece como a questão da reinvenção da nossa vida. No mundo demoníaco, se posso usar a palavra de novo, do neoliberalismo. Nos meus países, aqui no Brasil e na Sérvia, quando escrevi isso, não sei se você se lembra, né? Tinha muitos protestos nas ruas de Belgrado contra o governo neoliberal, enfrentando o vírus também, se manifestando. Já nos trabalhos dos anos 70 do século passado, por exemplo, no livro Voz e Fenômeno, Derrida vai iniciar a crítica da metafísica que chega até os seus trabalhos sobre Benjamin e Marx. E como mencionei rápido, metafísica pressupõe os fundamentos identitários, cria uma identidade firme, uma gaiola, quase. Era assim a tradição, é a modernidade também. Talvez, se eu posso dizer, com as formas secularizadas da metafísica, que talvez hoje é a economia. Cultura da identidade firme, uma gaiola, falamos. Mas, rápido, claro, porque isso é um ensaio que apareceu para um blog, então, e não uma leitura para certo, vamos dizer assim, um ambiente universitário. Já a linguagem, pensa Derrida, já neste contexto do livro Voz e Fenômeno, indica que isso não seja possível. A linguagem cria condições para algo ser lembrado. Ela está no lugar das coisas ausentes. Ela cria as condições da significação do algo. Essa meditação pela linguagem, pelo outro da consciência, Derrida chama iterabilidade. Por exemplo, nas políticas da amizade, isso é explícito, quem procura. Assim, a linguagem, quer dizer, a iterabilidade vira uma condição quase transcendental para o pensamento. Não quero, claro, entrar agora nessa discussão, nessa confrontação, por exemplo, entre Deleuze e Derrida. Então, Deleuze contra essa reinvenção do transcendental. Isso são outras saídas. Para pensar algo, isso é o nosso ponto aqui, a identidade dele, a gente precisa da linguagem, do outro, da alteridade. E chegamos, assim, até a possibilidade da crítica da metafísica. A alteridade fica como a condição da identidade. E o que é importante é uma crítica da metafísica que não cria as novas identidades. Aqui Derrida pensa em Heidegger. Quem ele critica neste contexto é Heidegger. O projeto heideggeriano, que nos inspirou muito, da destruição da metafísica, tem os próprios limites. Por isso, Derrida fala sobre a desconstrução dela, de uma abertura para a diferença, para essa alteridade que recria as possibilidades da diferença. Isso aconteceu no comunismo. Estamos falando aqui sobre uma abertura para o outro. E essa abertura nunca para. É possível pensar uma integração social dessa dinâmica, que chega inclusive até a crítica incansável do capitalismo, do neoliberalismo. O mundo global agora é a vitória
o imperialismo da globalização é a vitória do mesmo, da identidade, de uma outra cultura identitária e poderíamos dizer metafísica. Eu sempre falo nas aulas, o nosso mundo, nesse sentido, é quase metafísico e a palavra nem aparece nas discussões. Porque as leituras, até universitárias, escondem essa estrutura do nosso mundo. Por isso, então, Derrida não concorda com a violência divina pura, com a origem pura, identitária, poderíamos dizer, da justiça que Benjamin defende. Derrida também tem dúvida como ter certeza de que a violência, a imposição do mesmo e do identitário não vai recriar outras violências. O que aparece na força de lei. Neste contexto aparece também, eu acho, o terceiro momento para uma crítica de Benjamin. Benjamin fala sobre as vítimas da metafísica superadas pelo progresso teleológico da história. O messiânico Benjamin volta para essas vítimas e para a reinvenção do passado. Derrida volta para este projeto, mas talvez a crítica está seguindo um outro motivo por aqui, a própria estrutura da linguagem. Porque a questão da linguagem, pensa Derrida, articula uma violência mais profunda, uma arreviolência. Para ter a identidade, estamos perdendo a singularidade que a linguagem apaga. Derrida fala sobre as vítimas absolutas nesse sentido. O projeto messiânico em Derrida se refere a eles. A vítima absoluta desaparece por causa dessa mediação pela linguagem, mas, por outro lado, por causa dessa mesma mediação, aparece a abertura para outro, a responsabilidade para os outros. Ela se refere, poderíamos dizer, ao fato de que os sujeitos devem a própria constituição aos outros. E aqui está o início da crítica que Derrida está fazendo contra Marx. Neste ponto, ele vai seguir Benjamin. Benjamin entende que a interpretação metafísica da história ligada na modernidade com uma articulação da economia, vai negligenciar a política em Marx. A história, pensa Benjamin, venceu a política. A crítica de Marx em Derrida vai voltar para essa inspiração política. E assim eu chego até o terceiro momento, então, dessa reconstrução rápida, vamos dizer assim. Como entender essa inspiração política? Seria útil entender, primeiro, a crítica que Marx faz contra a política. Onde Marx talvez chega até o próprio conceito do messiânico. O que o Marx pensa, finalmente, sobre a política? Porque ela não determina Marx. Criticando a filosofia de Hegel, Marx entende a política como a forma da alienação. Enquanto Kant aproxima a liberdade e a ética, Hegel vai aproximar a liberdade e a política. Porque, talvez na discussão podemos elaborar isso melhor. Como Kant inventa, vamos dizer assim, a subjetividade, e como Hegel, se posso dizer assim rápido, inventa as subjetividades políticas, ou um contexto social que recria, se posso dizer assim, a metafísica. Enquanto o social no mundo tradicional nem aparece, não existe a palavra social no mundo grego, ela aqui cria os pressupostos, os fundamentos do nosso mundo. E é o caminho que Marx vai seguir.
A política, pensa Hegel, nos realiza, afirmando o segredo histórico da aproximação entre o particular e o geral. E isso se realizou na Revolução Francesa, afirmando o particular como geral na Declaração sobre os Direitos Humanos. Isso é a questão do reconhecimento. Assim, Hegel, por causa dessa identidade que se estabelece, ele pode anunciar o fim da história. Isso é interessante. O autor, vamos dizer assim, da história, Hegel é o, posso dizer assim, primeiro filósofo que está integrando a história no próprio pensamento, acaba com a história. Só para Marx, para continuar a discussão, essa liberdade pensada acima ainda não se realizou. Só olhando a economia dá para entender isso. A miséria do mundo. Vocês se lembram como Hegel vai enfrentar essa questão na terceira parte da filosofia do direito? E Marx se pergunta até onde chega a política? Até uma nova afirmação do simulacro, do espetáculo do capitalismo ou no capitalismo. Neste espetáculo se realiza algo que nem pode se realizar no mundo. Por isso alguns falam, como vocês se lembram, a simulação é a última fase do capitalismo. E essa miséria no mundo está hoje na nossa frente. Se aprofunda com o neoliberalismo. A alienação é, no fundo, econômica, pensa Marx, e a liberdade pode ser só econômica, ligada à mudança econômica. E, como mencionei, política, neste sentido, é para Marx a última palavra do capitalismo, mostrando a possibilidade da liberdade onde ela não pode acontecer. Como nem a democracia pode acontecer. Simples. O mundo moderno é um mundo polarizado entre o capital e o trabalho. O limite da política e da democracia é o próprio capital. Como realizar algo universal no contexto dessa polarização? O capitalismo só pode se manter nessa crise. E, como mencionei, só pode se manter como a sociedade do espetáculo, mas não como uma mudança real. Aqui, no mesmo lugar, na questão judaica, onde Marx aponta aos limites da política, ele também, poderíamos dizer, anuncia o próprio messianismo. Marx entende, e neste ponto acompanha Hegel, o desenvolvimento da modernidade como o avanço do abstrato. No início da modernidade, a gente se distancia do concreto, o labor vira trabalho, o dinheiro, o capital, vocês se lembram? Os valores de uso estão indo para uma mediação mercantil dos valores de troca. Então, a gente pode falar sobre a nossa emancipação, fala Marx, na questão judaica, só quando o indivíduo concreto resume em si mesmo o cidadão abstrato. Só assim se completa a emancipação humana. Quando a vida se afirma contra o sistema. Quando, de novo, a gente simples pode se sentir vivo. Somos testemunhas da atualidade deste projeto. Nós, os zombies do capitalismo, poderíamos falar com Alain Badiou. Então, por que voltar para a política e para a democracia se Marx mostra os limites delas? Exatamente neste ponto aparece a crítica de Derrida. A crítica da economia e do fetichismo da mercadoria fica ligada aos pressupostos da discussão sobre a linguagem que mencionamos.
de uma certa maneira, o projeto marxista da justiça social fica ainda. A nossa pergunta ainda é sobre a justiça. Só a resposta não é ou não é só marxista. Ou, como um dos interlocutores do Derrida, Jean-Luc Nancy, fala, nenhuma revolução saiu da teleologia metafísica. O comunismo recriou uma outra gaiola identitária. E podemos nos lembrar aqui, rápido, de um museu em Berlim, um muro, que mostra as tentativas dramáticas de fugir deste sistema, do mesmo. Eu vi isso no comunismo iugoslavo. Mais flexível, mesmo assim criando essa gaiola identitária. Eu vivia e no comunismo, e no capitalismo, e no neoliberalismo, e também no feudalismo até da linha nacionalista sérvia. Difícil conviver com tudo isso. Para Derrida, a pergunta é como pensar a abertura radical para a justiça? Como pensar a possibilidade do futuro? E a resposta é a abertura para outro, indicada pela linguagem. Senão, só mesmo vai se repetir. Parece que Marx negligenciou essa abertura para outro. Em lugar disso, ficou ainda com as questões econômicas e com uma forma da identidade. E assim identificou a subjetividade da mudança com a classe operária. Só a gente não vê hoje essa classe operária nas ruas. Agora, quer dizer, quando eu escrevi isso, eu acho no mês de fevereiro, março, eu acho, nas ruas de Belgrado, Derrida fala sobre uma promessa democrática e não só sobre uma promessa socialista econômica. Como se supera a própria identidade da economia virou, podemos indicar isso, a pergunta central para os trabalhos do Antônio Negri. Uma referência muito importante para o Brasil. Alguém quem inventou o Fórum Social, poderíamos dizer. Então, claro, a pergunta sobre a economia é importante. Não podemos criar, assim, uma saída acadêmica marginalizando o mundo real. Mas o ponto é que a questão não é só econômica. Seria interessante para uma outra discussão seguir, talvez, as diferenças que aparecem por aqui entre Habermas e Derrida, por exemplo, entre Negri e Habermas, por aí. Assim, como falei, o mundo do imperialismo é a dominação do mesmo. Benjamin liga o inferno com a repetição do mesmo. Michael Levy, um grande intérprete então, da obra do Benjamin, vai entender isso como a quintessência do pensamento de Benjamin sobre o inferno. E nesse sentido, cheguei até a palavra quase esquecida, está no título. Essa pandemia talvez não é só uma contingência histórica, é uma imagem da história, da dominação do idêntico. Por isso, o futuro é possível só como abertura para outro, como ruptura, como saída deste tempo lineal que nos determina desde os gregos antigos, chegando até o neoliberalismo. Aqui, Derrida volta para a pergunta sobre o direito. Porque ele acha o direito é a condição para outro chegar. E no livro, é uma entrevista com ele da hospitalidade, Derrida fala, sem este direito, ele, o outro, não pode introduzir-se em minha casa, na casa do hospedeiro, senão como parasita, como hóspede abusivo, ilegítimo, clandestino, passível da expulsão ou da prisão. Direito como lugar da justiça, e não mais como lugar da violência, como para Benjamin.
Talvez aqui aparece o ato fundador místico do direito nas palavras de novo do Fischer-Lescano. O direito feito por nós, os sujeitos, mas o direito que nos constitui também, que aparece como a garantia da nossa ação política. O direito de ter direitos, poderíamos dizer. Obrigado. Professor, muitíssimo obrigada pela palestra. É muito interessante, é muito, muito bom mesmo a gente fazer uma palestra diferente das habituais, em que apenas os aspectos mais positivos de Benjamin são levantados, né? É interessante ver também algumas críticas que foram feitas a ele, embora eu tenha um pouco de discordância sobre essas críticas, mas a gente pode conversar. É que o que me parece que quando o Benjamin vai falar sobre o direito divino, o direito, né, e sobre a violência existente no direito, na justiça, ele está demonstrando como muitas e muitas vezes a violência é utilizada como meio ou como fim. E, pelo menos na minha visão, na minha leitura, eu não identifico a questão da violência na justiça divina. Quando acontece a justiça divina, ela vem como pacificadora, como um ato de limpar, de finalmente fazer a justiça real, né? Esse direito divino, ele seria a possibilidade de uma justiça real para todos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. Seria talvez uma tautologia dizer que essa justiça divina aparece como a violência, porque ela, de uma certa maneira, ligada a essa palavra divino, fala sobre talvez uma outra perspectiva. Mas Benjamin aproxima essa justiça divina com um contexto social, com a Revolução Proletária. Então, aqui aparece talvez uma dúvida possível para Derrida, tendo as experiências ligadas ao comunismo, e Derrida talvez está querendo se confrontar com essa identidade que mesmo em Benjamin aparece no fundo. No fundo está uma estrutura messiânica, mas criando uma identidade. Derrida, por aqui, pensa, parece só um jogo das palavras, mas o messianismo sem o messiânico. Então, como neste contexto de um possível, para dizer assim, pressuposto, não recriar as identidades? Essa é a dúvida que, como eu mencionei, Derrida tem já se confrontando com Heidegger. Heidegger é fascinante, ele nos abriu os olhos, ele mostrou como nessa metafísica a gente desaparece, sem nome das estruturas gerais, dessas estruturas quase anunciadas no pensamento grego, onde a sugestão do Platão é essa: seguir o universal, seguir o simbólico, simbolizar, porque o caminho oposto do verbo diavalen nos liga ao diabo. A palavra vem deste verbo, quer dizer, se aproximando ao concreto, a gente está se perdendo e aparece nos perigos. Então, a dúvida é se Heidegger, mesmo anunciando este projeto, no final das contas, e ele é o exemplo disso, as dúvidas que ele tem sobre o ser e tempo, talvez aparecem por aqui. É possível pensar sem recriar as identidades. E talvez a questão da justiça divina parece para Derrida também neste contexto. Não existe uma origem pura, eu mencionei, uma identidade no fundo. E, claro, eu mencionei no meu país, claro, como essa leitura comunista teleológica está recriando com a ajuda do direito, até chamado da autogestão por aqui, recria essa gaiola das identidades. E então Derrida simplesmente, ele tem essa dúvida, vamos dizer assim, lendo Benjamin, e ele fala, talvez Benjamin se aproxima ao pior das coisas, talvez
porque, no final das contas, a violência pode ser combatida só com outra violência. Essa é uma questão bem espinhosa, de verdade. Muitas das vezes eu me deparei com o fato, por exemplo, de que quando Benjamin anuncia a redenção, ela é feita indistintamente, né? Ela é feita para todos indistintamente. E várias vezes me perguntaram, e quem não estiver interessado nessa redenção? Como é que fica? E realmente E quem não quer se redimir? Não, parece difícil ligar essas discussões com a nossa vida cotidiana, então, seguindo os hábitos sem se questionar, então, mas eu sempre tento demonstrar essa ligação, mesmo sendo talvez a questão de uma certa argumentação, estamos neste contexto. Essa metafísica que estamos detectando hoje possível vou dizer algo sobre isso depois, é a metafísica do neoliberalismo, no final das contas. A gente talvez vai dizer, mas o próprio neoliberalismo, as próprias leituras sociais, a própria ciência está no final das contas, confrontando com isso, e o positivismo está nos livrando dos pressupostos que ninguém hoje pode defender. Descartes pensava assim, ele vai dizer, puxa vida, não tem nada do que os gregos veem no mundo. Então, a ciência pode resolver tudo isso com toda a transparência. Na época, quando Descartes fala isso, aparece a teoria dos átomos, quer dizer, no fundo do mundo existe uma transparência, então não precisamos pensar além disso. Mas mesmo assim, as leituras posteriores, que inclusive vão reinventar a metafísica, tipo Kant, Hegel, não sei, então estão questionando este positivismo, chegando até nós, no final das contas. É uma inspiração que eu estou seguindo de uma certa maneira, mesmo tentando de ver qual seria agora uma aproximação melhor, porque Kant vai dizer que o que está sendo pensado como dado positivo não é dado, não é positivo, é algo feito pelas condições da subjetividade constitutiva. E eu sempre falo nas leituras aqui no UNB, o dado é feito, o dado pode ser outro, porque tem as condições da Constituição. Isso nos abre ainda os sinais do otimismo. A questão sobre o tempo, como e quando a gente se encontra, como a gente se entende no lugar dessa possibilidade, como a gente acelera, como diria Antônio Negri, essa possibilidade. E essas leituras só avançam, como falei rápido, Hegel neste lugar meio abstrato, impessoal, Kant fala isso, algo que todos nós temos. Hegel já coloca por aqui algo concreto ligado à Revolução Francesa, são as subjetividades políticas. Marx vai seguir essa leitura, criticando a política, articulando esse lugar importante da economia. Marx vai vamos dizer assim, reconstruir essa subjetividade como a classe operária. E aqui aparecem as dúvidas, essa redução econômica, essa articulação nova da identidade. Negri vai tentar de sair por aqui reinventando algo que ele chama o trabalho vivo, que não depende do capital e por aí, ligado à multidão e não à classe operária. E por aqui, então, a gente vê, seguindo as discussões, que no final das contas, o que estamos discutindo somos nós mesmos. Qual é a nossa resposta hoje neste mundo que eu chamei do demônio, eu penso, assim, do neoliberalismo, que em nome do sistema exclui a vida. Essas leituras, mesmo sendo acadêmicas, kantianas, hegelianas, marxistas, a gente não precisa voltar para isso. Agora, talvez nem temos os argumentos. O mundo, de uma certa maneira, mudou, mas ainda é do capitalismo, temos que saber isso. Mas a gente encontra uma vida pulsando além do sistema. E a gente está seguindo isso. Então, isso é a filosofia. O nosso cotidiano é, vamos dizer assim, mediado pelas teorias. Não é algo tipo que a gente encontra reificando nos livros,
Não, a gente só tem que se abrir nesse sentido e ver que estamos, sim, discutindo o nosso mundo, o nosso futuro. Então, e claro, os autores nos ajudam. Benjamin, talvez, mesmo sendo marxista, ele se confronta com Marx. Aparece essa leitura para a política. Eu não preciso procurar agora as referências teóricas. Benjamin falou isso, Derrida falou isso, Habermas falou isso. E parece que um jogo entre os filósofos, entre os iluminados. Não, aqui você encontra as palavras ainda mais explícitas. De quem? Do Pepe Mujica. Ele fala onde erramos, onde a esquerda errou. Porque fizemos os consumidores e não cidadãos. Quer dizer, erramos no mesmo ponto onde errou a Revolução Francesa, seguindo as necessidades e não uma participação pública ligada ao pluralismo. Por aí, então, são as questões, sim, só a gente tem que ver, claro, como fazer essa aproximação entre a filosofia e a nossa vida sem perder uma linha argumentativa. Por aí. Concordo inteiramente. Não tem como fazer filosofia desvencilhando da realidade nossa. Por que a gente faz a filosofia, no final das contas? Sim. É melhor fazer qualquer outra coisa que nos integra melhor, que cria mais sucessos na hierarquia social para nós. Não, a filosofia é sempre se questionar, então, mas se questionando, a gente talvez cria uma transparência que a gente precisa para saber hoje e o que fazer hoje. Uhum. O senhor tocou num ponto que eu acredito seja algo muito delicado para você, que é a questão da identidade. Né? O senhor viu o seu país ser várias vezes, enfim, desfacelado, enfim. E a esquerda também não consegue ter uma pauta identitária que realmente consiga trazer uma perspectiva real para a gente. Pelo menos nesse momento, o que a gente sente aqui, no nosso momento no Brasil, é que estamos às cegas, um batendo nos outros, e não há, de fato, um projeto que vise isso. Então, como é que a gente pode pensar uma questão identitária sem que essa questão identitária acabe por nos englobar todos numa massa amorfa e sem sentido? Como tentar resgatar a alteridade de cada um, a individualidade, as diferenças reais que temos, mas que consigamos ter uma pauta identitária? Uhum. O comunismo tinha uma sugestão da leitura por aqui, o conceito da autogestão. Só foi uma retórica comunista que não se realizou, mas mais ou menos indicou o caminho, a autogestão nas questões da política e na economia. Isso é o caminho. Essa autogestão cria esse aspecto plural que talvez a própria Revolução Francesa esqueceu. Então, como chegar? A gente hoje nem sabe o que está acontecendo na economia. Aparecem os economistas para esclarecer nos jornais e ninguém entende esse discurso. E parece, puxa vida, isso é tão complicado, então só eles entendem, então melhor eles governar. Vamos reinterpretar isso, talvez. Mas a economia é uma relação entre nós. A gente tem que esclarecer esse fundo humano da economia. A autogestão na economia. Talvez na época da Comuna de Paris, a Marx tinha uma talvez inspiração que depois se perdeu na União Soviética, onde a economia se reificou e se alienou dessa base, então. Virou algo que ninguém podia acompanhar, então. Eu acho que por aqui talvez renovar os motivos deste processo para nos sentir no nosso próprio mundo, no final das contas. A autogestão é isso. O mundo do neoliberalismo é um mundo eu falei várias vezes do demônio, porque nos tira do nosso próprio mundo. Qualquer coisa, saúde, educação, vira algo mercantilizado. Os bancos vão determinar o nosso futuro, a previdência e por aí vai. Então, a gente vê que cada vez mais a gente desaparece do nosso próprio mundo. E seguindo essas leituras, a gente vê como nos entender. Como nos entender, se não é demais dizer,
como os sujeitos. Os autores que a gente está discutindo talvez nem gostam muito dessa palavra, mas talvez para uma referência coloquial eu posso dizer como nos entender hoje ainda como sujeitos, como alguém que está constituindo o próprio mundo, e não como alguém que nem aparece, porque o sistema cria, Deleuze fala muito bem sobre isso, o sistema cria essa impressão, não existe nada fora do capitalismo, tudo está integrado. E aqui a gente mencionou, com essa metafísica tardia, moderna, essa inclusão da subjetividade. A subjetividade cria essa ruptura. Agora, pode ser que não é a subjetividade, porque ela recria as identidades. Isso é o que você perguntou, a classe operária, no final das contas, como uma consequência marxista dessas leituras, criou uma nova identidade. E a gente vê hoje a classe operária não está nas ruas, eles querem preservar o próprio trabalho, assustados dos perigos do mundo. A alternativa não aparece por aqui, então. Mas é uma leitura, como eu falei, que pelo menos anima a discussão, nos anima. Atrás do sistema ainda a gente pode encontrar isso, a gente pode se encontrar. E a questão é reinventar essa possibilidade que o sistema apaga. Não existe nada fora do capitalismo. Tudo se resolve dentro e o sistema, basicamente, do jeito positivista, articula as condições deste funcionamento. E a gente desaparece. O recado é simples, então. Como a gente... Meu recado para os alunos aqui do direito, como se sentir bem no direito, como entender o direito algo como uma articulação da nossa liberdade, talvez da democracia, por aí. Pode ser que são os conceitos meio distantes, mas no final das contas, essas discussões aproximam e talvez são as discussões exatamente para a gente se entender melhor. Eu acho. Com certeza. Puxa, eu estou aqui com a cabeça fervilhando, professor. São muitas questões que o senhor traz e é muito bom poder debatê-las. Tem uma coisa que você também mencionou a respeito da linguagem, né? E aí também voltamos um pouco para essa questão da identidade e que a linguagem traz um pouco essa questão para a gente. Então, em Benjamin, a gente sabe que tem uma vertente, tem uma versão nele que, claro, quando ele vai falar na linguagem sobre linguagem geral e linguagem sobre os homens, enfim, não lembro exatamente o nome do texto agora, mas ele vai falar do ato nomeador, né, que a linguagem possuía, e o quanto ela se perdeu depois da queda originária. Enfim, a gente sabe que os pressupostos messiânicos e teológicos em Benjamin são sempre muito intrínsecos, né? Mas como é que a gente pode pensar uma linguagem hoje que realmente dê conta da nossa capacidade de se fazer entender? Uhum. E que a gente não caia nessa sempre armadilha de identidade e mesmice, e como abarcar realmente o outro, né, no processo de linguagem, professor? Uhum. Claro, é uma pergunta complexa. Tudo o que Derrida está fazendo é mostrar essa possibilidade. Eu talvez possa, se tiver o tempo, pegar um outro aspecto da discussão que quase não aparece do jeito explícito em Derrida. São as leituras do próprio Habermas. Habermas é um marxista. Eu seguia muitos anos as palestras dele, e ele ouvi várias vezes ele falando: eu sou marxista, o projeto ainda atual, por aí. Então, como um marxista volta para a linguagem, ou melhor dizer, inventa a linguagem quando para o próprio Marx ela não aparece. Na ideologia alemã é uma certa superestrutura que não cria uma tematização posterior. Então, Habermas vai se perguntar de uma maneira que eu entendo, com essa experiência do comunismo. Habermas pensa: não deu certo o comunismo. Talvez traiu
os próprios pressupostos, talvez virou a metafísica, talvez virou essa gaiola identitária de novo, mas não realizou o que a gente esperava. E a gente tem que ver, as pessoas estão arriscando a própria vida, fugindo. Então não podemos dizer, não, mas eles não sabem, eles são ideologicamente seduzidos e por aí vai. A gente tem que ter respeito para essas decisões. E Habermas, neste contexto, se o trabalho não deu certo, nem as mudanças da estrutura da economia e da propriedade, Habermas procura um outro motivo, um outro a priori, vamos dizer assim, da integração social, que é a interação. E ele vai articular ela como a linguagem. E até fica talvez mais compreensível para a gente pegar este caminho, porque Habermas mostra que qualquer relação com o mundo, qualquer coisa que a gente está dizendo tem como pressuposto essa estrutura linguística. Para eu dizer o que eu penso, eu preciso de uma certa linguagem. Apple vai dizer, outro professor meu lá em Frankfurt, a gente precisa de uma comunidade real da comunicação. Mas para eu reivindicar o que eu estou dizendo como algo verdadeiro, talvez eu preciso uma comunidade que conhece isso melhor. Quer dizer, com poucas palavras, para qualquer coisa a gente precisa a linguagem. A gente não pode sair da linguagem mesmo criticando as coisas. Habermas fala no livro dedicado a Apple, ele fala, não existe o ceticismo radical. O ceticismo vai terminar ou na loucura ou no manicomio, porque o cético não pode sair das condições do próprio discurso argumentativo. Quer dizer, não podemos ir atrás da linguagem, e agora Habermas, neste contexto, falando sobre o direito, encontra um contexto, um conceito que a modernidade não pode pensar. Habermas fala sobre a intersubjetividade. A palavra intersubjetividade nunca apareceu na modernidade. Se fala sobre o sujeito kantiano, os sujeitos Hegel, um sujeito que Marx articula como classe operária e que os marxistas tipo Jerzy Lukács, lá da Hungria, vão entender como um sujeito objeto da história que muda, se mudando, muda as condições da história. Mas não existe a possibilidade da intersubjetividade. Vimos que Marx tem essas dúvidas principais. A modernidade é um conflito entre o capital e o trabalho. Não existe nenhuma harmonia, nenhuma solução. O capital está sendo baseado, eu falei, nessa crise, nessa relação. Então, Habermas, seguindo a linguagem, chega até a intersubjetividade. A intersubjetividade como pressuposto de qualquer tipo de discurso, como a orientação do direito, como fundo democrático, como reconhecimento dos interlocutores, a ética do discurso. Isso é que eu estudei em Frankfurt por muito tempo. Só eu cheguei para a Iugoslávia e vi que os consensos escondem uma realidade. A Iugoslávia vivia como uma estrutura das várias repúblicas, então, das várias experiências históricas, como irmandade do povo, como uma leitura partidária, que no fundo tinha os conflitos. Eu sou vítima dessa teoria quase do Habermas, porque eu pensei, voltando para o meu país, que eu ia poder fazer algo para talvez a Iugoslávia sobreviver de uma maneira consensual, ou pelo menos se separar de uma maneira pacífica, como aconteceu na República Tcheca. Isso não aconteceu, começou a guerra, as pessoas da mesma família começaram a se matar. Uma família tinha muçulmanos, ou sérvios, ou croatas, tudo isso. Então eu entendi isso naquele momento. O consenso esconde os conflitos. A gente tem que ver algo mais por aqui. Me aproximei de uma certa maneira a Carl Schmitt e essas questões da soberania, inclusive. Tudo bem, isso é uma linha do argumento, mas você perguntou sobre Derrida, quer dizer, sobre a linguagem. É essa a linguagem hoje? Eu acho que Derrida quer dizer algo mais, e eu acho que o que a gente vê hoje mais nos aproxima a essas leituras dele. Eu acho que Habermas era dele uma certa elaboração ligada não ao ser humano, mas ao sujeito.
aparece nos argumentos e não há empatia para os outros. E quando aparecem nos outros que não podem e não sabem argumentar, como refugiados, como imigrantes. Então talvez a democracia não é o processo como estabelecer o consenso, mas como afirmar o dissenso, como conviver com o dissenso. Derrida não tem isso é a abertura, talvez, contra Habermas. Derrida não tem uma teoria da linguagem, porque seria meio esquisito alguém que com toda a energia está combatendo as formas da identidade, de repente articula uma linguagem e uma implícita forma identitária. E ele está seguindo isso até as últimas consequências, tipo psicanálise. Ela mudou a relação lacaniana entre o significante e o significado, mesmo mudando tudo, talvez não mudou nada, porque na história a gente tem primeiro essa marginalização da linguagem, depois dentro da linguagem, quando se afirma uma afirmação do significado, a primacia do significado, Deus, sujeito, a estrutura metafísica, não sei o quê. E chega a psicanálise e fala sobre a primacia do significante. Mas Derrida nem aceita isso, porque ele acha que o Lacan ficou no mesmo contexto de uma estrutura identitária. E a gente tem que mudar isso, como eu falo também. Para mudar o mundo, a gente tem que mudar as estruturas como a gente pensa o mundo. Não podemos fazer algo dentro de uma estrutura, paradigma, como se chama, que a gente tem que questionar. E Derrida aparece por aqui. Agora, não vou falar mais sobre essas leituras, sobre a escrita dele, isso talvez seja mais específico, mas é uma abertura, talvez anunciada nos escritos do próprio Paulo. Derrida é um leitor, seguidor do Paulo. Derrida está seguindo o que foi anunciado na Epístola aos Coríntios, onde o Deus espera o nosso sim, talvez performativo, mas essa abertura para outro. E essa abertura não é mediada pela linguagem. Essa hospitalidade, Derrida vai dizer, incondicional. Paulo, claro, não chega até essas consequências, mas Paulo nos fala, e para Derrida isso é o sentido do cristianismo. A crucificação é o ponto da diferença, que separa as leis que matam Jesus e da abertura onde a gente aceita os outros, os escravos, talvez. Paulo se confronta e com o mundo romano, e com o mundo dos judeus, e com a filosofia grega, e por aí vai. Então, essa abertura para os outros, este amor cristão, amor não é um procedimento racional, não é, a razão não é o lugar dos encontros com os outros. É fria, Paulo vai dizer, encontrando os filósofos na Grécia. Então, é uma abertura para os outros. Isso é talvez este sim que nem chega para ter uma estrutura até do performativo. Derrida tem um artigo, a gente deixou na pasta do nosso curso, onde ele fala sobre Habermas de uma maneira implícita. Ele fala que nem essa parte performativa em Habermas, que articula as condições da intersubjetividade, e aqui cria fundo importante para nossa reflexão, porque Habermas vai dizer isso nos orienta hoje no mundo. Institucionalizar a intersubjetividade na política, no direito, na economia, então criar o mundo comum por aqui. Isso é forte, isso é fascinante. Então, Derrida não tem essa leitura porque, como falei, então a questão é como talvez evitar nessa recriação. Ele, inclusive, fala sobre a estrutura autoritária dos performativos que a gente tem que evitar. Então, mesmo este ponto fundamental para Habermas, para Derrida fica o ponto que a gente tem que questionar. Quer dizer, não existe uma última palavra para uma linguagem. O que seria essa linguagem? Para Habermas, o contexto para recriar o mundo intersubjetivo e na política, e no direito, e na economia, nas relações, mas Derrida acha que talvez temos que repensar se isso é suficiente para pensar o outro. As pessoas se perguntam, o que Habermas fala inclui a América Latina, este nível do raciocínio e dos argumentos é algo que a gente encontra aqui na América Latina, por exemplo. Então, porque eu cheguei aqui 20 anos atrás, a reforma agrária
Nada. Então, por que é tão difícil fazer isso? Então, é possível o discurso, como diria Habermas, entre os sem-terra e os fazendeiros? Não sei, a resposta parece óbvia, porque a gente tem que ir atrás deste discurso que, de uma certa maneira, é importante. No meu curso da graduação, por exemplo, aqui eu tenho o curso Ética e Direito, a gente basicamente termina as leituras com Habermas, não porque isso é a última palavra, mas porque com Habermas eu posso mostrar para os alunos com argumentos que existe a presença da ética no direito. É algo dessa reflexão sobre as condições linguísticas do qualquer discurso. Mas a gente na pós tenta de questionar isso, então, mais ou menos. Uma digressão. Professor, como é que está o seu tempo? Não, está tranquilo. Se alguém mais quer participar, não sei, agora, para não ocupar, talvez, se tiver algum comentário, pergunta. Nesse caso, então, eu vou convidar o Rodrigo, que ele tem sim uma pergunta para fazer a você. Exatamente. E aí, professor, como é que tá? Obrigado pela fala e pela conversa, acompanhando aí. Tem muita coisa foda aí para pensar. E foi mal o palavrão aí, mas faz parte. É que eu vou só tentar repaginar um pouco disso que você acabou de falar, se referindo a São Paulo, porque, se eu não estou enganado, tem um texto do Badiou que ele vai pensar o Paulo com a questão do universalismo, né? Sim. E naquela questão que você estava colocando, assim, qual que é o mundo que a gente quer compor, que tem um tipo de economia que não é só esse discurso macro, né, mas tem uma economia que as próprias pessoas estão participando, em um nível, numa escala menor, assim, se for para pensar, numa escala molecular, se for pensar com o Deleuze. Mas tem uma coisa que eu queria só, para tumultuar um pouco o papo também, é que o próprio neoliberalismo sabe lidar, né, com esse tipo de circunstância um pouquinho mais particular, né? Então tem uma assimilação das diferenças identitárias por parte da propaganda, e sai uma grana muito pesada quanto a isso, né? Isso é inegável. E eu acho que, assim, como você mesmo colocou, tem uma esteira histórica que carrega uma potência de mundo diferente desse, né? Então talvez... Eu queria provocar um pouco para pensar assim, que se for para insistir um pouco na ideia desse campo comum e nessa ideia de universalismo, talvez o problema não seja tanto a questão do universalismo, mas justamente como é que eu transfiro a minha experiência particular para uma experiência universal, né? Porque a gente vê que isso é possível e o próprio capitalismo, o próprio neoliberalismo fazem isso, né? A transformação de uma experiência particular no universal, né? Seja, vamos pensar nos termos marxistas, em mercadoria, né? A própria obra de arte, como Benjamin mesmo nos lembra, é uma particularidade carregada de potência insurrecional, mas é de fácil assimilação por parte do capitalismo. Então eu queria tentar pensar contigo o que você tem para falar disso, e eu não sei se você quer que se eu posso colocar outra pergunta aí dentro do bojo, ou se você quer responder essa primeiro. Se você quiser depois só esclarecer um pouco melhor essa ligação com São Paulo, ou é só este livro do Badiou que você Badiou sim fala, a gente discutiu este livro no curso, eu acho, São Paulo, a fundação do universalismo. Ele fala sobre exatamente a necessidade de um universalismo, eu acho, militante hoje. Superar as diferenças, encontrando a verdade deles, como fala Badiou. Então, o sistema ele fala, fragmentarizando os discursos, produz diferenças para nos afastar do universal. Tantos grupos sociais estão se lutando, e Badiou fala, mas a verdade, se existe a verdade é de todos. Só que eu acho, neste contexto, isso é o que discutimos num curso sobre Deleuze, porque eu estou tentando aqui na pós de reconstruir o direito como a questão da potência, como a questão da justiça, como algo que se confronta com a violência, com vários autores. Apareceu Paulo, Spinoza, Deleuze, agora Derrida, por exemplo. Badiou já tem como pressuposto algo que ainda não se afirmou no capitalismo, que é o próprio conceito da diferença. Então, enquanto Deleuze, por exemplo, fala sobre uma produção das multiplicidades, por exemplo, da diferença, Badiou já inicia as leituras sobre o capitalismo
nesse sentido, pensando como superar as diferenças. E eu acho que não podemos pensar universal, então, sem isso. Então. Senão fica essa continuação do abstrato que Marx vai criticar em Hegel. A modernidade, sim, é o avanço do abstrato, mas não é o avanço no universal. E a gente vê qual é a consequência dessa leitura. Então, como superar algo, quer dizer, as diferenças que ainda nem se realizou. Isso eu acho, talvez, Deleuze contra Badiou, eu acho. Eles são, não posso dizer interlocutores, se confrontam muito na universidade e por aí, mas mais ou menos é essa dúvida que talvez eu teria sobre essa leitura. Mas foi uma das leituras que nos animou muito. Então, Paulo como militante agora contra o neoliberalismo, porque todos estamos nessa gaiola agora, e temos que entender o que fazer. Paulo como a condição dessa militância. Mas eu acho, seguindo a questão da diferença, a gente teria que incluir ela, vamos dizer assim. Contra Paulo com o franciscanismo, quase. Paulo, para mim, se posso falar, não vi, cortou, não sei. Foi uma brincadeira, seria um Paulo com o franciscanismo ali. Talvez, para mim, Paulo, como Derrida fala, ele é o seguidor do Paulo. Ele fala que o cristianismo nem se realizou a instituição, a igreja, se reificou, talvez da pedra, do reificado, do firme, do eterno, por aí. Então, Paulo está no início do cristianismo, e quem visita hoje o Vaticano vai ver no fundo do Vaticano é o Pedro. Paulo expulso, talvez, do próprio cristianismo. Mas o que significa isso tudo para nós? Porque Paulo coloca uma pergunta para nós. Por que o mal aparece no nosso mundo? Cadê o Deus para nos salvar aqui no Brasil? Cadê? E a resposta dele é, não, nós somos, ele fala, os co-sujeitos dessa possibilidade da justiça. Nós somos os co-cidadãos, nós somos a condição dessa abertura para os outros. Sinergia, simpolite, são dois conceitos do Paulo, tipo, nós somos os cooperários do divino neste projeto. O Jesus, essa questão da parousia, ele volta só com essa abertura. Como o Jesus vai voltar no mundo do neoliberalismo? Nunca. Ele volta com essa, talvez, afirmação dos outros. Essa abertura para a justiça, essa leitura sobre o amor é a abertura para os outros. Paulo fala isso no mundo dos escravos. 70% da sociedade são os escravos. E eu acho que Derrida exatamente está inspirado por aqui. A justiça está nessa abertura para os outros. E as questões da democracia, inclusive. No fundo da democracia não é essa palavra que a gente acha tão presente, tal como um demos. Demos cria identidade. Eu fugi do demos nacionalista na Sérvia. No fundo, essa hospitalidade, esse hostes, no fundo da democracia, essa palavra hostes e não demos. Talvez para resumir as leituras sobre Derrida. Claro, eu estou equilibrando um pouco, mas talvez cria mais visibilidade do que uma fala cansativa acadêmica que só está seguindo a própria coerência. Não, perfeito. Eu queria pensar mais uma coisa, né? Quando você estava comentando, você falou da pandemia enquanto contingência, né? Eu falei, na verdade, que a pandemia é uma imagem da história que sempre nos acompanha. A história é pandemia. Ela não, nos perfeito. É ok. Desculpa te interromper, mas é só que me fez lembrar pensar uma coisa só especificamente, porque parece que está sendo muito difícil articular a pandemia não mais enquanto... A pandemia não, eu estou falando do vírus especificamente, né? Menos quanto... muito mais como uma aleatoriedade, né? E me parece que, pela fala que você colocou, tem um certo encorajamento para alinhar esse tipo de evento, né?
tanto quanto uma regra histórica, né, assim como você colocou, né, a pandemia enquanto uma imagem mesmo, quanto uma regra histórica, mas eu acho que também daria para pensar em como retratar o vírus nessa linhagem, nessa gaiola de identidade do mesmo, né, como uma própria produção inerente, uma necessidade histórica, não mais tanto como uma contingência, mas como uma produção histórica mesmo do capitalismo, né? E recentemente eu estava pegando para ler o texto do Jorge Luiz Marx, de Capitalismo e Colapso Ambiental, e ali aparece um pouco de uma abertura para pensar isso, que é justamente a maior taxa de propagação de vírus aí não estou pensando especificamente no coronavírus, mas de vírus mesmo, com vetores que dependem de uma devastação de florestas, né? Uma abertura da mata pela devastação ambiental. Então, assim, eu queria só contigo aqui pensar um pouco se muita gente tem pensado isso, né, que a gente vai cada vez mais acompanhar mais pandemias e epidemias com face à devastação ambiental, né? Eu queria tentar pensar um pouco, se você tem pensado nessas coisas, como é que você tem articulado isso? Se você permitir, eu tenho um artigo, uma também coisa para os blogs, com o título Vírus do Capitalismo. E só vou ler 2 frases para então, o contexto que você colocou. Então, como o vírus pode nos ajudar a conhecer a estrutura do mundo atual. Então, e vimos o nome deste capital financeiro, o liberalismo nega a fundação da produção baseada na solidariedade. Isso porque as instituições mundiais não estavam preparadas para enfrentar a epidemia. O sistema de saúde, por exemplo, foi direcionado pelo lucro e não pela prevenção. Assim, as empresas farmacêuticas passaram a investir em cremes e loções para pele ou suplementos para a potência masculina, ao invés de produzir medicamentos que prevenissem futuras eclosões de vírus, mesmo que já tivessem experiências com pandemias, com esse SARS, ou como se chama, anterior. Então, é uma coisa complexa também. Então, a questão do corpo aparece por aqui. O que significa hoje essa submissão ao corpo, por exemplo, onde a gente perdeu uma referência ao mundo, no final das contas, não importa mais como a gente vê as discussões sobre a moralidade, sobre a justiça, sobre o messiânico, mas importa o nível da glicemia, do colesterol por aqui. Então como dizem alguns autores que eu estou seguindo, a gente ganhou o corpo, mas perdeu o mundo. Talvez nessa reestruturação, então, nessa reinvenção, como falei para a Bárbara, então, das perguntas com as quais a gente se encontra, talvez a gente ganha de novo o nosso mundo. Não sei, parece uma retórica, mas por aí, mais ou menos. Aparece nas leituras. Parece que tem uma dinâmica eu acho que uma das coisas que mais combinou ali para pensar o Benjamin contigo agora é um pouco essa colocação no cerne do próprio marxismo, uma ideia de teleologia histórica, né? Sim, exatamente. Que parece assim que tem cada vez mais urgência de a gente colocar no lugar isso e reivindicar uma outra coisa, né? Exatamente. Eu falo... Pode falar. Não, eu falei rápido. Eu fiquei muito tempo, passei os melhores anos da minha vida em Frankfurt, lá seguindo Habermas e essas leituras, pensando que talvez onde éramos na ex-Yugoslávia, no comunismo, foi exatamente este ponto de que não pensamos sobre a interação, mas sobre as mudanças no trabalho. E o caminho que, como Habermas fala, mencionei isso, não deu certo. Então, pensei que por aí aparece Habermas como alternativa. Mas aparece Benjamin com os motivos marxistas. Então, como pensar ainda essa justiça social? E ele volta para o passado, para o singular, para a memória, além da teleologia. E eu acho que são as sugestões dessa leitura. Derrida está seguindo essas leituras para renovar, como Benjamin, as questões da política. E eu acho que essa questão da política, espero, no momento, vira importante para a esquerda aqui. E não só essa leitura, como Hannah Arendt diria, para resolver as necessidades. Por aí, eu acho. Não. Eu acho que tem esse elemento bem interessante para mim que eu fico pensando, e agora com você me deu mais ainda para pensar, é que parece que tem uma tentativa de restaurar uma ideia de causa final sem essa dependência
da ditadura do proletariado, ou enfim, do comunismo, do comunismo, né? Já na própria construção da frase aparece ali a teleologia, né? E só que tem uma coisa que eu tenho cada vez mais notado, porque agora eu tenho trabalhado um pouco com os textos aceleracionistas, e aparece esse motivo da causa final da teleologia, só que a causa final tem um sentido único no capitalismo que o próprio Benjamin já anuncia, né? O final não é o reino da graça de Deus, mas é a catástrofe, né? E parece que o capitalismo, a única coisa que ele sabe produzir é uma catálise, né? É uma aceleração da própria catástrofe nesse mesmo nexo teleológico, né? Que está no cerne do marxismo, né? Então, a provocação, assim, talvez seja uma provocação final, não sei como é que fica aí, mas se a gente ainda se preocupa com o futuro, né? Como é que a gente restabelece uma condução das causas finais atuais, né, para algum outro mundo, né? Porque parece que foi isso também que você incitou agora conversando com a Bárbara, é justamente que a potência do outro mundo está inerente, né? Mas como é que a gente pega no volante histórico, né? Se o Benjamin fala que o capitalismo é o pedal da aceleração ali, né? E a revolução é o freio de emergência do capitalismo, né? Agora, como é que a gente pensa uma recondução, né? Se a catástrofe é tão iminente e é tão regra do jogo, né? Pelo menos no meu país, ex-Yugoslávia, eu guardei otimismo ligado ao comunismo. Está no meu coração. Mas este comunismo talvez agora fica ligado com a palavra comum. Como articular o mundo comum. Como voltar para as decisões coletivas. Como afirmar a nossa potência, que falei. Então, contra os poderes. Por aí. Perfeito. Como talvez pensar o espaço não mais público, mas do comum, então, porque o espaço público e o privado tem uma conotação burguesa, no final das contas, onde as decisões coletivas não aparecem. Como comunismo, como reinvenção do comum. Talvez por aqui, e talvez Derrida avança, eu acho mais, então. Mas essas sugestões do Benjamin voltam. Com ele, talvez... ficou claro o problema que talvez temos hoje com Marx. Eu queria só entrar um pouquinho nessa conversa, e eu acredito que essa deve ser a última pergunta, para não tomar demais o seu tempo, professor. Tem um conceito do Benjamin, e aí, como vocês estavam comentando sobre teleologia, como fim da história, e Benjamin não chegou a falar sobre o tempo messiânico ao qual ele alude, né? Ao qual será o tempo em que será o fim do capitalismo, enfim. Ele aponta, mas ele não define o que seria esse tempo messiânico. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que esse tempo seria o tempo da memória. E eu acredito que a memória é o conceito mais surpreendente e mais bonito que tem no pensamento do Benjamin, e não à toa ele é o tema do nosso colóquio. Como pensar a memória? Como salvar a memória? Acredito que a memória também seja um tema bem importante para você. Então, como a gente pensar a memória, né, diante de tanta catástrofe e de tanta ruína que nos cerca? Sim. Eu entendi o messiânico como essa articulação do passado, porque a gente olha no futuro e, no sentido implícito, já cria uma teleologia como fazer, o que fazer, como nos relacionar, mas essa reconstrução o messiânico é ligado à memória. Como resgatar a memória? Derrida vai continuar essa leitura. A memória contra os arquivos, contra amnistias, contra esquecimento da política, contra a integração social, esquecendo a moralidade nessa história. Por aí vai, então. Talvez com a linguagem do Deleuze, a gente poderia dizer que devir memória das amnistias. Isso seria um projeto, talvez, para o futuro, porque a gente tem que, por um lado, a gente tem que esclarecer o que aconteceu, senão vão ficar os buracos da lei, a gente nem vai saber o que aconteceu, como se posicionar. Todos temos que saber, mas, como Derrida fala, só as vítimas podem perdoar. Mas sim, essas experiências da memória, da perdão, hospitalidade, justiça, tudo isso mesmo não sendo um argumento, afirma, articula, cria visibilidade, talvez, do impossível
porque talvez só por aí alguma coisa pode acontecer, sem repetir as identidades. Parece meio contraditória até falando assim, mas eu acho que o futuro é possível como essa articulação do comum que se abre para as diferenças, que se confronta com as identidades que Benjamin também vê com toda a clareza. Tudo o que ele está criticando em Marx é uma reaparição das identidades em Marx. Por aí, eu acho. Professor, muito, muito obrigada por essa conversa. Foi muito enriquecedora. Foi um tempo muito bom. Acredito que o Rodrigo também tenha gostado. Legal, gente. O senhor tem algum convite, algum evento que queira falar, alguma coisa que queira acrescentar? Não, vamos ter, espero, outras oportunidades. Então, como disse, não vamos fechar, dizer essa é a última palavra do diálogo. Vamos continuar. Talvez você me manda só este link para depois ver ou deixar aqui. Claro, com certeza. Tá certo? Tá ok. Muito obrigada mesmo, professor. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Rodrigo. Tudo de bom. Manda nas notícias e estaremos em contato, espero. Sim, com certeza. Tchau. O colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF, Gefilo e do GS PBC.